Saudações, você está no Adoc Podcast. Hoje a gente está aqui com o Marco Vicenzo, um advogado que tem uma atuação bem política, bem midiática. A gente vai bater um papo aqui com ele, das figuras que a gente chamou aqui de advogado. Eu acho que é uma que tem, né, uma atuação mais peculiar, principalmente pelo fato de estar bem envolvido na mídia. E Marcos aqui, se apresente aqui pra gente. Perfeito. Luan, primeiramente agradecer você e toda a produção aí por estar dando voz. E aí eu digo voz à juventude da advocacia, né? Que eu estava comentando antes de começarmos o programa, que eu sinto muita falta dessa militância da juventude da advocacia. E eu gosto muito de falar sobre direito, sobre política, e é por isso que quando você me convidou, eu fiz questão de vir, né? De pronto eu me disponibilizei. Isso, pô, é muito bom ter gente que aceita o convite. Nosso canal é pequeno, tá começando agora. E, pô, o cara tá na Bandeirantes e aceitou nosso convite. Nosso convite. Muito obrigado, até te agradeço por esse aceite aí. Fabrício, tá tudo certo? Ah, tá. Não, pode ir. Cara, aqui em off-topic, tu começou falando sobre eleição da OAB. E eu achei até interessante. Tu começa falando sobre militância da advocacia jovem. O jovem advogado, quando ele forma e pega a OAB, eu acho que a última coisa que ele está preocupado é com a política dentro da esfera da OAB, né? Verdade. Mas por que tu acha importante? Essa aqui talvez até seja uma pergunta, mas por que tu acha importante o jovem advogado se inserir nesse meio de alguma forma? Eu acho importante primeiro porque, né, como eu falei anteriormente, a OAB, ela ou pelo menos deveria ser, a advogada dos advogados, né? É ali a representação da nossa classe. Antigamente, eu me recordo aí do meu pai e da minha mãe, ter aquele orgulho de falar, né? Não só os meus pais, mas muitos pais falando, meu filho é advogado. A gente Sim. brincar, meu filho é advogado. Advogado. E hoje em dia eu acho que se perdeu um pouco. Se você entrar numa sala de aula, quase ninguém, ou poucos alunos, poucas crianças vão levantar a mão e falar assim, meu sonho é ser advogado. E isso eu acredito que se dá, né, por falta de sentir-se representado, né, pelos líderes, pelos presidentes que estão sendo aí, que estão conduzindo a ordem. Então eu sinto falta desse respeito à advocacia. E isso só vai ser reconquistado quando nós tivermos representantes, quando tivermos presidentes da ordem, como nós tivemos antigamente, Maurício Correia, né? Aquela foto emblemática deles na época da ditadura militar, quando eles foram, o general, se eu não me engano, Newton Santos, o general da época, disse que iria derrubar a OABDF, e o doutor Maurício Correia, de forma aí brilhante, juntou os advogados, poucos advogados que tinham lá dentro da ordem, e falou que só iria derrubar se passasse por cima dos advogados. Mas eles fizeram isso, não para postar no Instagram, porque na época não tinha, não para sair nas redes sociais, não para sair na tribuna da imprensa, não. Eles fizeram como um ato de coragem, sabendo que descendo lá, eles poderiam realmente tomar bala, né? Porque a gente estava numa ditadura militar, num regime ditatorial, e eles foram sabendo que eles poderiam descer e tomar tiro, né? E nada aconteceria. Então, eles tiveram realmente coragem, e isso acabou valorizando, né? Acabou levando, mostrando que a OAB lutou, foi a primeira classe a lutar pelo Estado Democrático de Direito. Então eu sinto falta desse respeito, o resgate do respeito. E eu costumo dizer que quem disse isso foi o Barack Obama, num livro de discursos que ele tem, não nesse último, mas num livro anterior que ele tem sobre discurso. Ele diz o seguinte: não existem outras pessoas e não existe outro momento. O momento é agora e nós somos as pessoas para fazer a mudança. Então, o jovem advogado ele tem que se colocar à disposição dessa luta. Eu acredito que esse levante do jovem advogado é importante. E por isso que eu clamo para os jovens advogados, né, para a juventude da advocacia, tentar, de uma certa forma, resgatar esse respeito que se perdeu para o advogado. Por que tu acha que então essa proteção da OAB deu esse salto de advogados que defendiam a OAB, né? Defendiam os direitos dos advogados a ponto de poder tomar tiro aí diante de uma ditadura? E por que hoje tem uma atuação, tem medo até de sair na mídia de forma negativa? É lógico, o ambiente que a gente está, o cancelamento, né? O cancelamento pode ser imediato, e a gente tem uma atuação, eu tô falando uma atuação pública, de mídias,
bem cuidadosa do profissional e de quem tá presidindo, por vezes. O que tu acha que deu esse salto tamanho, assim? Veja, como você bem falou, o cancelamento é o novo tiro. Né? Hoje você toma tiro na internet. Né? O cancelamento é a nova forma de morrer. Se você é cancelado é como se você tivesse morrido. Né? E aí do ponto de vista midiático. Mas eu entendo que as pessoas elas não têm medo de agir, elas não têm medo de ousar, elas têm medo de fracassar. Elas têm medo de colocar a cara a tapa e errar. Agora acontece que você só vai conseguir acertar tentando. Você só vai conseguir ter sucesso se você realmente tentar. Eu não conheço ninguém, né? Me corrijam aí depois nos comentários se eu estiver errado, mas eu não conheço ninguém que atingiu o sucesso, chegou no ápice, atingiu o que queria sem ter errado. Então é normal você fracassar em alguns momentos, você falhar em alguns momentos, mas você deixar de tentar, aí eu acho que é covardia. Então, com todo respeito, é a máxima vênia, mas eu acredito que hoje nós temos uma advocacia acovardada. Eu sinto falta do aguerrimento dos advogados. E é esse o meu clamor, né? Uhum. Cadê aqueles advogados aguerridos que nós tínhamos? Cadê a juventude da advocacia para levantar e falar assim, ó, agora é a nossa hora. Nós vamos realmente mudar. E aí você vê muitas pessoas falando assim, mas é porque nós não temos referência, porque nós perdemos algumas referências. Seja você a referência. Seja você a referência. Não espere os outros fazer. Seja você a pessoa que vai ser ali o exemplo a ser dado para os outros. Não é porque eu sou novo, você também é muito novo. Né? Acho que nós temos a mesma idade aí, que nós comentamos anteriormente. E a gente sente 3.0. 3.0 também. Mas a gente sente ali um certo preconceito com o jovem advogado. Né? E eu cito isso aí, citando uma história. Eu ingressei com impeachment, né? Eu pedi a cassação do governador do Amazonas. E quando eu fui despachar algumas situações... Foi na época da crise do oxigênio em Manaus. Uhum. Eu que ingressei com impeachment. E eu despachei com algumas pessoas, né? Uma das pessoas que eu despachei, eles falaram, falaram muito sobre esse Marco Vicenzo aí, mas eu pensei que era um cabeça branca quando eu entrei na sala, né? E aí eu falei, olha, doutor, se quiser, tem um monte de advogado cabeça branca aqui, eu chamo, mas quem despachou com o ministro, quem fez a ação, quem fez isso foi eu. Aí, não, pode ser você. Então, assim, as pessoas, elas olham para o jovem advogado e tem uma certa reticência. Falam assim, não, esse cara aqui é muito novo, acho que ele não vai conseguir resolver, não. Uhum. Mas nós temos, sim, competência, nós temos potencial para poder resolver. A gente só precisa ter mais coragem de partir para esse enfrentamento político e midiático. Essa é a minha visão. Tu já tem quantos, assim, tá falando de juventude, tem quanto tempo... Não, peraí, antes disso, eu preciso fazer uma pergunta para esclarecer um pouco melhor. O que tu acha que, por exemplo, a OAB enquanto instituição, o que ela poderia fazer para atuar melhor nessa frente, para recuperar essa força de luta? Eu acredito que, primeiro, né, se preocupar com os advogados. Como eu falei, a OAB ela deve ser advogada dos advogados. Eu acredito que a OAB ela tem se preocupado, em muitas ocasiões, com pautas... não digo desnecessárias, mas pautas que não defendem a classe. Eles têm se preocupado com um projeto pessoal, né? E aí eu diria um projeto pessoal de poder, e deixado a classe de lado. Então, até como respeito aos advogados, como respeito à classe, eu acredito que essa preocupação... principalmente, repito aqui, posso correr o risco de ser enfadonho, mas eu acredito que é preocupação da ordem com a juventude da advocacia, porque nós somos o futuro. Né? Claro. Temos vários advogados experientes, vários advogados com uma carreira imensurável, aí poderia passar a tarde toda citando aqui, mas o futuro da advocacia somos nós. Uhum. Eu acredito que a OAB deveria se preocupar um pouco mais com a juventude, né? Com os jovens advogados. Tu tem quanto tempo já de atuação aí? Boa pergunta. Formado? Foi 9, 10, 11, 12, 13, 14... Você formou em 2009? Uns 6 anos. Não, 2009 eu entrei para a faculdade. 10, 11, 12, 13, 14 eu saí da faculdade. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não sou muito bom de matemática. 6, 7 anos. 6, 7 anos. Por isso que eu escolhi a advocacia. Matemática não é muito forte. Dizem que a advocacia é a profissão dos indecisos, né? Tá em dúvida, vai pro direito. Eu sempre quis, né? Meu pai foi procurador.
Legal. Cresci, né, imbuído nesse espírito jurídico, sempre gostei e eu acho que não tinha muito para onde correr. Eu gostava, gosto até hoje, amo o que eu faço. Legal. E como que tu acabou entrando, assim, tu fez, tu é repórter? Porque eu vejo tu atuando ali na Bandeirante, às vezes tu vejo tu fazendo entrevistas, sempre gosta de estar ali na comunidade, presente, fazendo alguma chamada. Eu sou um cara um pouco chato. Espero que a gente tenha a oportunidade de se conhecer melhor, de tornarmos aí verdadeiros amigos. Mas você vai me conhecer. Eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, quando eu entro em alguma coisa, eu acabo querendo estudar, querendo conhecer mais. E aí, quando eu vejo, eu já estou totalmente imbuído naquela situação, já estou totalmente vinculado. E aí, às vezes, estou mais apegado a isso do que deveria. Então, quando eu né, me disponibilizei para poder atuar nesse meio midiático, eu comecei a estudar um pouco de jornalismo, um pouco de né, como funcionam as técnicas de apresentação, formas de você interagir com o público, com o elenco, né, com o telespectador. E isso me desperta mais vontade de participar, de atuar, e acaba que quando eu tô eu brinco, eu falo, quando eu tô apresentando alguma coisa na TV, ou quando eu tô escrevendo algum artigo, quando eu tô escrevendo uma coluna, eu acabo entrando naquele personagem de jornalista, naquele personagem de apresentador, para realmente tentar fazer bem feito, né? Não que eu perdi o meu espírito de atuação jurídica, ou deixei de gostar do meio da advocacia, não. Mas quando eu estou atuando na TV, eu quero fazer o melhor como apresentador. Quando eu estou escrevendo uma coluna, eu quero fazer o melhor como se jornalista eu fosse. Então, por isso que eu entro e acabo ali, às vezes até entrando no automático e fazendo até mais do que deveria fazer. Então hoje tu acaba dividindo teu tempo entre a advocacia e a tua atuação na Bandeirante. Tu tem um programa lá, correto? Eu tenho um quadro, né? Hoje eu tenho um quadro no programa Estúdio Livre, na Band Brasília. Em breve, se Deus quiser, né, com um certo tempo aí, nós teremos o programa, pelas conversas que nós estamos tendo, mas eu me dividi em algumas coisas, viu? Me dividi em algumas coisas. Tem a igreja, tem a advocacia, tem a Band, tem as colunas, tem o Instagram, e tem a família, tem algumas coisas. Tu é pastor? Não, eu sou presbítero. Eu sou presbítero, mas para honra e glória do Senhor, eu sou pregador do evangelho. Gosto muito de pregar a palavra de Deus. É uma coisa que quando eu tô ali em cima do altar, eu brinco. Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho, você deve conhecer. Sim. E ele diz o seguinte... Da Inédita Pamonha? É isso mesmo. É isso mesmo. É da Inédita Pamonha. E Somos Todos Canalhas. Ele tem um livro também, Somos Todos Canalhas. E eu gosto muito quando ele fala que ele está em Ítaca. Né? Quando ele está dando aula, quando ele está lecionando, ele está em Ítaca. Em referência ali à Odisseia, né? Ele está num momento que ele não quer largar, ele não quer sair dali. Então, quando eu estou no altar, quando eu estou levando a palavra de Deus, às vezes o pastor tem que pegar e tomar meu microfone, porque senão eu não paro de falar. Porque realmente eu gosto muito. Se derem o microfone para fazer a chamada da oferta, tem que tirar de lá. Tem que tirar, porque senão eu prego na oferta. Cara, já que tu tem essa atuação meio política também, né? Eu percebo aqui uma inclinação tua voltada para a política, eu até faço essa pergunta aqui diante do cenário que a gente teve, porque a gente vi várias pessoas apontando que o grande cenário de eleições ele está muito voltado também, principalmente para o público evangélico, que teve um grande poder de decisão, inclusive nas últimas eleições. E aí, se a gente vê também o Ciro, um personagem que é muito forte aí na concorrência, né, na carreira presidencial aí, né? Também já inicia fazendo propagandas políticas de cunho, né, religioso, usando todo esse linguajar religioso. Tu consegue discorrer pra gente como que tu vê essa atuação, essa vinculação política, igreja, política, religião? Sim, principalmente o evangélico. Eu fui católico, né? Meu pai queria que eu fosse padre, cheguei a ser coroinha, mas enfim... que eu percebo que os católicos, durante muito tempo, eles realmente ali, eles faziam a figura do clero, né? Sim. O clero, a nobreza, a burguesia, eles sempre influenciaram na política. E hoje não é diferente. O clero só mudou. Eu entendo que a igreja evangélica, não só agora, mas a longo prazo, vai ser ali realmente uma instituição muito forte. E até sinto falta de ter um presidente da República, ou pelo menos um pretenso candidato evangélico. Né? Eu acho que os evangélicos merecem isso. E aí, correndo o risco de ser cancelado aí teu canal. Mas eu votei no Bolsonaro.
Você votou no Votei no Bolsonaro. Votaria de novo, né? Até porque não tínhamos muita opção. Não sei se vou votar, até o momento eu acredito que devo votar, mas não é por isso que eu não acho que o Bolsonaro não erra, né? Eu não acredito que o Bolsonaro veio para ser Jesus. Então ele erra, ele tem os seus erros. Não é bem o Messias. Ele não é bem o Messias, ele realmente não é o Messias. Eu acho que ele erra em vários momentos, discordo de várias coisas que o Bolsonaro faz, concordo com outras, mas eu tenho ali eu sinto falta de um candidato, porque na próxima eleição nós vamos ter dois, o Lula e o Bolsonaro. E eu acho que é até respeito, não só à democracia, mas respeito ao eleitor, ter uma terceira via. Né? Não dizendo quem vai ganhar, ou que eu não vou votar no Bolsonaro, ou vou votar no Lula, mas pra gente ter uma opção. Né? Precisa de uma opção. E se a opção fosse um evangélico, seria melhor ainda. O ruim é que quando tem a opção é o Cabo Daciolo, né? Cara, assim, eu gosto do Cabo Daciolo, mas ele é meio, assim, É muito ousado, caricato, né? Ele é né? muito caricato, Mas vou te falar, surpreendeu. Ele não consegue dialogar. E né, pra você ver, olha só que interessante, você entrou num ponto muito importante. O Cabo Daciolo, sendo caricato, não tendo a menor chance de ser eleito, mas a força dos evangélicos, e talvez o voto de protesto, mas eu diria mais a força dos evangélicos, porque eu vi isso muito dentro das igrejas, ele foi mais votado que muita gente ali. O Álvaro Dias, que é um cara super preparado, por exemplo. Sim. Né? O próprio, acho que Amoedo, o Henrique Meirelles, é um cara super preparado, investiu dinheiro pra caramba na campanha, veio do MDB. E aí você pega o Cabo Daciolo... Ele aparentemente não gastou nada. Não assim, gastou, acompanhei a prestação irrisório. de contas dele no TSE, e ele não gastou praticamente nada. Ele gastou com carro que ele alugou, né, para poder rodar as cidades, gastou com uma coisa, foi até questionado, né, a respeito disso, com passagem aérea, porque ele estava em Brasília, enfim. Você vê que é um cara que gastou muito pouco, mas foi muito bem votado, né, e ele saiu no último minuto. Não concordo com várias propostas do Cabo Daciolo, acho que não era o momento, acho que não tem o perfil, não só agora, mas principalmente na época, para assumir o Brasil como o Brasil estava, mas eu tenho que reconhecer que ele fez algo ali inimaginável. Conseguir a quantidade de votos que conseguiu. O cara teve milhões de votos, né? É. Um partido pequeno, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, sem rodar o Brasil. Tá, ele também foi o rei do meme, né? Foi. Porque eu... Profeta. Porque olhando para os debates ali, ele trazia ali um humor muito, muito legal até. Quando você, né, você olhava para a política de forma, né, a se preocupar com o seu futuro, com o seu país, mas tinha um certo humor em acompanhar a trajetória do Daciolo. As eleições de 2018, eu costumo dizer que foram um gênese, né? Por quê? Foi o início de um novo formato de eleição. Eu citei o Barack Obama porque ele foi o primeiro presidente digital do mundo. Ele ganhou as eleições e ele utilizou muito bem a ferramenta digital. E o Bolsonaro talvez tenha sido, na verdade, com certeza foi o primeiro presidente digital do Brasil. O Cabo Daciolo, além ali da forma ousada, vamos dizer assim, que ele utilizava as palavras, que ele participava dos debates, ele conseguiu atingir a linguagem da internet, a linguagem do meme. Sim. Não só o Daciolo. Se você perceber, a campanha do Bolsonaro ela foi toda feita com meme. Completo. Né? Ela foi toda feita na internet. Então, assim, quem conseguiu entender que era um novo momento, o surgimento de uma nova situação política, foi muito bem na eleição. É tanto que ele não abandonou os canais, ele não costuma fazer muitos pronunciamentos em TVs, mas o canal do YouTube, do Instagram dele, ele sempre tá presente, tá atuando ali, né? Tá, ele parou porque a esposa dele teve câncer, ele deu uma parada para poder cuidar da esposa. Salvo engano, eu acredito até que ela curou do câncer, né? Michele. Glorifico a Deus, E olha aí, é interessante, porque as duas eram Michele dos presidentes digitais, segundo o que tu apontou aqui. É verdade, é verdade. Não tinha parado pra pensar. Eu acho que o segredo é ter uma mulher Michele. Uma mulher Michele, é verdade. Cara, então dentro disso aqui, e falando ainda de política e religião, tu falou que considera interessante o evangélico ter essa opção, mas tu vê que há a necessidade de o presidente ser de fato evangélico? Você falando assim, de um governo cristão de fato? Eu digo assim, até caráter subjetivo. Eu, Marco Vicenzo, gostaria muito de ter a opção de votar num presidente evangélico mais preparado, né? Não só por ser evangélico, não simplesmente por ser evangélico, mas se nós tivéssemos aí um pretenso candidato
preparado e que fosse evangélico, eu me sentiria muito bem para votar. Eu acredito que o Brasil precisa muito de um presidente preparado, um presidente qualificado e eu, né, repito, caráter pessoal, eu gostaria muito de um servo à frente do nosso país. Uhum. Fala isso de maneira profética aí. Amém. Tomara. Tomara, né? Porque é difícil ter, olhando aqui, né, para quem de fato é cristão e professa uma fé, segue uma vida devota, é difícil esse cara virar um político de carreira e chegar até a presidência É verdade. sem ter, enfim, nenhum escândalo ou algum escândalo que seja um escândalo só da igreja, não necessariamente um escândalo político. É difícil essa escalada e chegar a esse cara ter essa função dessa forma, né? É verdade. O evangélico, durante muito tempo, ele era muito bem visto, né? E aí faço até uma analogia ao advogado. Eu lembro quando eu era pequeno e a gente ia na casa de uma tia minha, eu não era evangélico na época, nem a minha família, e a minha mãe sempre falava, olha, a gente vai na casa da sua tia, ela é evangélica, pelo amor de Deus, cuidado com essas gírias, não fala palavrão, porque ela é... Então você via que tinha uma postura diante de um evangélico por causa do respeito, né? Hoje em dia isso se perdeu, né? Ninguém é evangélico e criou-se uma cultura, infelizmente a culpa é de vários falsos profetas, né? Com respeito a todos, mas a gente sabe que existem pessoas que usam e vendem a fé, né? Isso é muito triste. E por causa disso, o evangélico ele ficou mal visto. Ficou o evangélico ali, você fala que é pastor, você fala, ih, pastor, o cara quer dinheiro, o cara quer dízimo. E tem muito pastor honesto, tem muito pastor que trabalha pela obra, tem muito pastor que se preocupa com as ovelhas, né? E não está preocupado com dízimo ou com oferta. Só que a cultura que se criou em torno da igreja evangélica por causa de grandes igrejas, de falsos profetas, que eu prefiro não citar o nome, isso aí acabou virando uma cultura ruim e criou uma pecha muito negativa, né, para o evangélico. Então, a via o cara chegar lá, ela prejudicou bastante. É verdade, infelizmente. Esse negócio, eu falo até que ela está criando a figura do evangélico não praticante. Exatamente, exatamente isso. A banalização do catolicismo foi essa, né? Católico não praticante. Uhum. E a mesma coisa parece ocorrer dentro do meio evangélico. Uhum. Então... eu vejo que tem muito pastor que se preocupa mais com o templo, né? A estrutura física do templo, do que com as ovelhas. E aí, quando você começa a ter outras preocupações que não refletir o amor de Jesus, não levar a palavra, né, para aqueles que precisam, aí você perde realmente o foco do evangelho. O foco do evangelho não é um templo grande, bonito, um altar, né, cheio de luz e painel de LED no fundo. Não que isso seja pecado, mas esse não é o foco. Esse não deve ser a prioridade dentro de uma igreja. A prioridade dentro da igreja deve ser o amor entre os irmãos, deve ser a pregação do evangelho, levar a palavra e receber as pessoas que precisam. Hoje em dia é muito comum você ver em grandes igrejas, todo mundo muito arrumado, aquele encontro social, e aí se entrar um mendigo, alguém que está ali embriagado, eu já vi algumas situações muito tristes de pastores, né, tirarem, não entra aqui. Quando, na verdade, você deveria abraçar o cara, falar, não, entra aqui, é o seu lugar. Ou eu vejo muita crítica, principalmente a comunidade LGBT, né? Na minha igreja, tinham duas mulheres que tinham relacionamento, e aí, durante algum tempo, teve uma discussão a respeito disso. A gente vai aceitar eles aqui? Na verdade, eu acredito que sim, se eles estão buscando Jesus, entra aqui, vamos conversar. E aí, a nossa repulsa não deve ser com o pecador, mas com o pecado. Então, recebe essas pessoas, leva a palavra e deixa ele entender o Espírito Santo trabalhar e capacitar e orientar ele. E aí, então, ele vai decidir o que realmente é certo. Aí ele vai ter uma decisão baseada na palavra e guiada pelo Espírito Santo. E deixa ele decidir o que ele quiser, mas não expulsa as pessoas, não afasta as pessoas. Nós não devemos pensar na igreja como uma forma de afastar as pessoas. Pelo contrário. Eu penso que a igreja deve ser uma forma de agregar e trazer as pessoas, né? Jesus, ele veio para os doentes, ele veio para quem precisava dele. Então, eu acredito que é isso que a igreja tem feito. Tá, deixa eu piorar um pouco a tua vida aqui. Fica à vontade. O canal vai ser o seu. Quando tu fala em um presidente evangélico, eu basicamente entendo o que tu fala, porque quando tu fala isso, eu entendo que tu tá falando em uma pessoa que tenha valores compatíveis com os seus,
tem uma via mais conservadora, entre aspas, que olhe mais, né, para o que se chama de tradicional, né, tenha valores como a família. Eu entendo que é por aí, mas muita gente acaba não entendendo, né, principalmente quem fala, mas por que um evangélico? Né? Por que não pode ser um pastor gay? Não pode ser um pastor, um bandista? Por que a classe... desculpa, um presidente gay, um presidente um bandista. A classe cristã, ela tem essa visão, mas eu vou deixar tu trabalhar um pouco isso aqui, como se tu estivesse explicando para alguém que quisesse escutar, mas é alguém que não entende da mesma forma que eu entendo. Assim, por que um presidente evangélico? Eu repito, seria caráter totalmente pessoal. Eu mesmo, eu gostaria de ter um presidente, de ter um representante do executivo que fosse servo de Jesus. Eu vejo que seria uma forma, né, de ter alguém que realmente se submete à palavra de Deus, né, que está disposto a seguir e ser orientado pelo Espírito Santo e guiado pela palavra e poder levar a nossa nação, né, ali rumo aonde ela merece chegar, mas sabendo que quem está fazendo tudo aquilo ali não é ele, né? Que tem algo maior, que tem alguém maior que é Deus guiando. Porque eu, como evangélico, acredito que todos os evangélicos sabem que a gente se prepara, a gente busca conhecimento, mas a gente tem limite, a gente chega até aqui. E para poder passar disso aqui, a gente chega até o natural, até onde a gente consegue. E o sobrenatural, né, vem de cima. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado, diz a palavra de Deus. Então, eu penso que se a gente tem, minha visão, repito aqui, com respeito a todas as religiões, com respeito a todas as opiniões, mas eu gostaria muito de ser liderado por um presidente que dá o seu melhor e quando ele não consegue mais, ele submete a Deus. Porque aí nós teremos algo sobrenatural. Eu acredito que quando nós pudermos contar com um presidente evangélico que conhece a palavra, que sabe o poder que Deus tem para poder resolver todas as coisas, eu acredito muito que a gente vai conseguir caminhar além do que a gente caminha, além do que qualquer outro presidente poderia fazer. Minha visão. E tu falando assim, eu pergunto uma coisa, e o Bolsonaro não é evangélico? O Bolsonaro não é evangélico, né? Eu repito, votei no Bolsonaro, mas não é evangélico, né? E assim, ele tem decisões que você vê que confrontam o evangelho. Então, assim, né, respeito a religião dele, ele é católico, é cristão, né? Um irmão cristão também. Mas eu acredito que em alguns momentos, e principalmente nos momentos que ele se excede, né? Talvez se ele fosse servo evangélico, se ele entendesse a palavra, se ele conhecesse além do versículo que ele sempre cita, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se ele conhecesse além disso, eu acredito que nos momentos certos, que ele deveria falar a coisa certa, talvez ele nem estivesse preparado para falar, mas eu acredito que o Espírito Santo poderia guiá-lo. O Espírito Santo até poderia calá-lo quando ele deveria calar. Você acha que ele seria um cara com mais respostas brandas aí? Eu sinto o Bolsonaro, como eu disse anteriormente, ele faz muita coisa certa, ele faz muita coisa boa. As pessoas às vezes nem valorizam as coisas boas que o Bolsonaro faz. Mas em alguns momentos tem um certo destempero, tem um certo despreparo. Ali a gente percebe que ele não se preparou para ser presidente da República, ele se preparou para a eleição. E quando ele chegou no poder, ele falou, e agora? Como é que eu vou tocar esse país? E ele foi fazendo do jeito que dava. Ele foi fazendo com o que ele tinha, e tá certo ele. Mas, aí repito, eu acredito, posso estar totalmente enganado, né? E sem problema nenhum de assumir se eu estiver enganado. Mas se eu creio, né, que o Espírito Santo move as pessoas, principalmente aqueles que creem, que servem, né, a Deus, chegar num momento que o homem não consegue mais trabalhar, ele coloca na mão de Deus e Deus toca. Não que Deus não faça isso com o ímpio, a gente tem vários relatos bíblicos, né, de que Deus utilizava um ímpio para abençoar um justo, ou utilizava um rei que não professava, né, ali não acreditava no Deus vivo de Israel, e Deus guiava mesmo assim. A gente vê isso em José, né? José, no Egito ali, ele foi abençoado por um ímpio. Moisés, ele chegou até certo ponto e tinha ali o faraó, tinha ali alguém acima dele que não professava o Deus vivo de Israel. Mas
Deus utilizou. Agora, eu vejo que se você tem como ser guiado pela palavra, não existe coisa melhor, né? Mas gosto sempre de repetir para não ser cancelado. Essa é a minha visão e a minha opinião. Pessoal. Isso, respeitando todas Não quero outras. impor isso a ninguém. Eu até acho o seguinte, eu também acho que existe não só o preconceito com o evangélico, mas também existe o preconceito do evangélico, né? Eu acho ruim isso, porque a gente não senta, por exemplo, numa mesa um espírita, um umbandista, um católico, um evangélico, porque existe um preconceito entre eles que não permite que eles sentem para conversar e para debater assuntos referentes à política, religião e etc. E isso é ruim. É ruim para o nosso país, é ruim para a nossa igreja, é ruim para os nossos filhos. Eu acredito que tudo se faz com o debate, com conversa, com diálogo. E se nós perdermos esse debate, esse diálogo, isso aí vai acabar se tornando uma verdadeira guerra. E não é o que nós queremos. Sem guerra, pelo amor de Deus. Já estamos lutando uma grande guerra com esse Covid, né? Uma grande guerra. E, bom, tô falando nessa capacidade do homem, o Covid mostrou que, né, o ser humano tem seus limites. Ninguém sabia de nada. É isso que a pandemia prova. Ninguém sabia de nada. É verdade. Cara, mas pulando aqui um pouco de assunto, como que tu consegue separar tempo para advogar ainda, né? Com essa tua atuação toda aqui, como que funciona a tua advocacia hoje? Normalmente o advogado já mata um leão por dia, né? Então, Sim. assim, eu só mato um a mais ou dois a mais ali por dia e a gente vai tentando fazer como pode, a gente vai se ajustando e eu acredito muito no trabalho, né? Graças a Deus, hoje eu tenho uma condição razoável, não sou rico, milionário, Ele é rico. ainda, e nem graças a Deus sou pobre financeiramente falando também, mas eu acredito no trabalho, né? Eu estava comentando isso ontem no jantar, que o brasileiro, muitas vezes, ele sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos e diz que está ganhando muito dinheiro, né? Poxa, aqui nos Estados Unidos é o país realmente das oportunidades. Mas no Brasil, o cara acordava meio-dia, né? E aí, isso quando não era uma segunda-feira, porque ele falava o seguinte... Isso acontece muito, né? Muito. Né? Então, assim, a gente percebe... Eu vejo muito isso. A gente, aqui de Brasília, a gente conhece, ou deveria todo mundo conhecer, a feira dos importados. Os árabes e os chineses estão tomando a feira dos importados, cara. Mas se você chegar na feira, você vai ver que os chineses e os árabes são os primeiros a abrir a banca. Né? E aí, muitas vezes, a gente percebe que o brasileiro, ele diz, eu também sou filho de Deus, domingo eu tomo a minha cervejinha, né? Sábado eu tomei a minha cervejinha, no domingo eu acordei mais tarde. Então, assim, quando ele vai para os Estados Unidos, não tem isso, irmão. Ele acorda às 5 horas da manhã, trabalha em 3 lugares diferentes, chega morto em casa à noite, não tem esse negócio de cerveja, não tem ressaca. Ganha em dólar. Ganha em dólar. Mas o cara se mata de trabalhar para mandar dinheiro e guardar, e ele economiza, enfim. E aqui no Brasil, ele não se esforça da mesma forma. Então eu acredito, sim, que os Estados Unidos realmente dão oportunidade. O Brasil peca em várias situações de conceder essa oportunidade, principalmente para o empreendedor, mas eu também não tiro a responsabilidade do povo. Né? Não estou dizendo que o povo é culpado, mas o povo também tem a sua parcela de culpa. Muitas vezes eu percebo, hoje quem é empresário sabe muito bem do que eu estou falando. Para você... Essa galera sofre, cara. Sofre, cara, porque você contratar um funcionário é difícil. O cara quando ele senta para fazer entrevista com você, ele faz tudo, fica até mais tarde, tranquilo, vou trabalhar muito, vou me esforçar, conte comigo, vou vestir a camisa. Daí na segunda, terceira semana, o cara já não é muito aquele negócio que ele tinha falado na entrevista. No dia da entrevista é uma maravilha, né? Então assim, a gente percebe que a mão de obra do próprio brasileiro aqui, por mais qualificada que ela seja, falta uma garra a mais, falta ali algo que se ele tivesse fora do Brasil ele ia fazer, e no Brasil ele não faz por quê? Porque é o Brasil, e aí depois ele reclama do país dele. Né? E eu acredito que a gente tem que colocar um pouquinho as desculpas de lado. O Brasil não deu certo por culpa dos brasileiros. Não foi por causa de Portugal, não é por causa da esquerda ou da direita, é por causa dos brasileiros. Nós temos que parar de terceirizar a culpa sempre. Aí eu vejo muita gente falando, não, mas tem que botar os militares de novo, tem que voltar a ditadura. Fecha tudo, vai um cabo e não sei o que, fechar o não sei o que. Aí a gente entrega para os militares, eles resolvem, a gente vem com diretas já de novo, né? E aí faz tudo errado de novo. Aí entrega o quê? De novo para os militares? Entrega para os Estados Unidos. Né? É o que parece que o brasileiro quer. Então assim... Vamos construir o Brasil, né, com os brasileiros e para os brasileiros. É o que eu penso. Eu acho que falta um pouco de
força de vontade para pegar isso aqui e construir. Eu vejo muito brasileiro falando, que não tem mais jeito, não. E eu acredito que ainda tem jeito. Eu acredito que vai demorar, e não vai ser de um dia para o outro, vai demorar muito, vai demorar gerações, talvez os meus netos vejam o Brasil que deu certo. Mas se nós não começarmos agora, o Brasil realmente nunca vai dar certo. E é ruim ver que nosso país tem muita capacidade, né? Eu conheço uma pessoa que ela fala que a pior coisa que tu pode dizer pra alguém é falar que essa pessoa tem potencial. Que se ela tem potencial, ela tem muita coisa pra realizar que ainda não realizou. Exatamente. E, pô, o Brasil tem muito potencial, mas isso é ruim. Tem muita coisa que ele não tá fazendo. É exatamente isso. Cara, Concordo. eu tinha anotado uma coisa pra te perguntar e não tá aqui. Não, fique à vontade, pergunte outra coisa. Vamos falar sobre o que você quiser. Futebol, eu não Tu tenho torce pra muito... que time? Eu torço pro Vasco. Ah, mas aí não dá pra falar de futebol com um cara Complicado, né, cara? Ultimamente, realmente, eu tenho que concordar, tá complicado. Mas eu torço pro Vasco mas e eu falo vi a assim, época de ouro. Eu não acompanho, eu acabo não acompanhando E muito tu torce pra futebol. qual time? Cara, quando eu assisto, eu torço. Eita, eu torço por Corinthians. O Corinthians, bom. Eu torço por Corinthians. Time bom que não tem feito mal a ninguém. Mas assim, não tem feito mal a ninguém. Eu assistia futebol mesmo, ávido, na época que o Ronaldo jogava no Corinthians. Então faz muito tempo. Uhum. 2009. Foi uma época de ouro, assim, recente do Corinthians. É. De lá pra cá eu não assisti mais nada. Eu assisti muito o futebol, gostava muito também. Da época a gente brinca que era a época raiz do futebol, né? A época que jogava Romário no Vasco, Edmundo. Eu Sim, peguei a época de Edmundo do ouro. Vasco. 98, o Vasco campeão da Libertadores, cara. 2001, Era a guerra Edmundo e e Romário. Romário. Mas né? era uma guerra muito bonita, principalmente que era vascaíno. Era uma guerra maravilhosa. Era a guerra de gol. E aí eu via, por exemplo, eu assisti o Vasco na Mercosul virar um jogo que tava perdendo de 3-0. E aí eu volto a questionar sobre essa ousadia, sobre esse aguerrimento. Eu vi o Romário sair no segundo tempo, o repórter perguntar pra ele, falou assim, Ei, Romário, já pode jogar a toalha? Porque o Vasco tá perdendo de 3-0, né? E o Romário, com a maior certeza do mundo, virar pro jornalista e falar, não, irmão, tem um segundo tempo, eu vou meter gol, peixe. Chegar no segundo tempo, o cara fazer 2, 3 gols, o Vasco virar o jogo. Hoje eu não vejo. Acho o Neymar um cara talentosíssimo. Admiro muito o futebol do Neymar. Mas você não vê o Neymar sair no segundo tempo e falar, eu vou fazer gol. Por quê? Porque ele tem medo de chegar no segundo tempo, não fazer gol e ser cancelado na internet depois. Já era. Naquela época não tinha isso, cara. Não. A gente vê aquela disputa do Rei do Rio, que tinha o Renato Gaúcho, o Romário. Assim, era um negócio diferenciado. Era um negócio que você tinha aquele tesão de ver o futebol, né? Hoje em dia se perdeu um pouco, né? Ficou muito burocrático o futebol. Ficou bastante. E, cara, eu acho o futebol brasileiro muito truncado. Quando você acaba assistindo alguma Copa de fora, né? Champions League, por exemplo. Futebol muito liso, né? E você assiste futebol brasileiro. Não é desmerecendo, a gente tem ótimos jogadores, tanto que tem muito jogador lá fora. Sim. Mas isso é ruim. E é bom que nós abordamos todos os temas polêmicos aqui que Porra, você não deveria falar. Política, religião e futebol. Só isso. Daqui a pouco não tem mais o que falar. Esgotamos o hall de temas políticos, ou de temas proibidos. De temas proibidos. Caramba. Cara, tu quer fazer tuas alegações finais aqui pra gente encerrar esse episódio? Achei muito bacana aqui tua participação. Cada convidado que vem aqui, cara, é um universo totalmente diferente. É muito interessante isso. Mas, faz tuas considerações finais aí. Bom, agradecer mais uma vez o espaço, né? E ratificar o clamor. O Brasil precisa de pessoas que acreditem no futuro, né, do Brasil. A gente percebe aí, o professor Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, nós temos o retrovisor, nós temos o para-brisa. Nós temos. Nós temos, desse jeito. Nós temos o retrovisor e nós temos o para-brisa. O retrovisor é pequeno e o para-brisa é gigante. Exatamente porque para trás você só olha como referência. É por isso que é pequeno. Você só deve olhar para trás como referência. Você tem que olhar para frente. Né? Então, eu acredito que olhando para frente, pensando no futuro, os jovens devem se levantar. A gente percebe isso, por exemplo, com a União Democrática Nacional, né? Na época de ouro da democracia, entre 1945 e 1954, onde tinham notáveis ali o Carlos Lacerda, Afonso Arinos, né? Mangabeira, né? Discutindo ideias
né, com todo respeito, mas de uma forma brilhante, de uma forma que você via que trazia conhecimento. E hoje eu sinto uma política muito rasa, um discurso muito raso. Isso me entristece. A gente vê que, enquanto alguns querem debater ideias, o outro vira e fala assim: ah, você é feio, você é gorda, você é bobo, você tem a calça colada, você tem... O debate que a gente quer não é esse. Né? O debate que a gente quer é o debate de ideias. Você quer levantar a bandeira, levanta e defende a ideia da sua bandeira. Né? Mas faz isso com respeito, faz isso com ousadia, faz isso com certeza, faz isso com conhecimento. Então é isso, as minhas alegações finais são quase aí um pedido incessante de vamos trazer conhecimento para o pessoal. O Brasil não é só chuteira, peito e bunda e carnaval. O Brasil tem muita coisa para mostrar, o Brasil tem muita gente boa para poder colocar à frente, o Brasil tem muita coisa boa para fazer. O Brasil é muito grande. O Brasil ele precisa investir em ideias, investir em pessoas. Esse é o meu clamor, essas são as minhas alegações. Política da OAB, vai entrar para alguma situação? Não, hoje está um pouco indefinido, né? Tínhamos aí um grupo, o grupo parece que se desfez, não tenho notícia ao certo, mas o grupo de um candidato se desfez, juntou com outro, e tem o grupo da situação e da oposição. Eu vejo, e aí eu vejo coisas boas e ruins dos dois lados, né? O atual grupo talvez não, até pela pandemia, talvez não tenha atingido a expectativa. O grupo... A pandemia dificultou o trabalho. Dificultou, realmente, não tem como culpá-los. Também o grupo da oposição é um grupo muito ligado ao atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Eu acho muito ruim a gente ter uma OAB sendo ligada ao governo, né? Porque a gente deixa de utilizar as ferramentas jurídicas que a OAB pode utilizar, uma das poucas legitimadas para alguns tipos de ações constitucionais, por exemplo. Então, eu acho que a gente, tendo uma OAB situação do governo, é ruim, porque a OAB ela começa a caminhar junto com o governo e o seu dever constitucional, o seu dever jurídico, o seu papel, ele fica de lado. Então, existem coisas boas e ruins nos grupos que eu tenho percebido, mas sinto falta também de outras vias fortes e que tragam ideias, que discutam ideias da OAB. Se tu fosse começar a advogar hoje, o que tu faria? Os primeiros passos aqui, o que tu... Tá, preciso de cliente, comecei hoje, não sou ninguém, o que tu faria? Hoje não tem muito para onde correr, tem que ir para a internet, né? Hoje, tanto o jovem advogado quanto o advogado mais experiente, ele tem que perceber o momento da internet. O OAB teve uma decisão recente muito importante sobre o link patrocinado, né? Você acredita que eu acho que essa decisão não mudou nada? Só colocou sei. no papel o que já estava acontecendo. Eu acho que a gente vai demorar um pouco para entender como é que vai funcionar, né? O engajamento orgânico do advogado muitas vezes não é tão bom porque é um assunto que não interessa para o público, ser abordado, né? De forma... então assim, aí eu não consigo atingir o público que eu quero atingir, então eu percebo isso por causa do programa, né? Vou até fazer um merchan aqui. Direito do Povo, vontade. Todo sábado a partir das 9 horas pelo programa Estúdio Livre na Band Brasília. E aí eu fui pesquisar, né, como eu poderia atingir o público, e eu vi que tem pouquíssimos advogados, né, que conseguem ter engajamento orgânico com o povo, porque o povo não tem interesse em entender os direitos dele. Então, mas é porque o advogado não aprendeu ainda. Por exemplo, o povo não quer saber de regra de divórcio, mas se tu for falar do divórcio do Whindersson Nunes, como que vai se dar a separação, né, dos bens ali? O nego vai querer saber. Pô, você me deu uma ideia boa, hein? Então, enfim, tem várias situações que a galera não quer saber de regras técnicas. Mas se tu pegar um caso do Lázaro e falar daquilo juridicamente... a galera vai querer saber o que pode acontecer com ele se ele for preso. Isso, enfim. É verdade. Esse é o grande desafio. É o advogado conseguir atingir a linguagem do povo sem perder aquela autoridade de alguém que conhece o direito. Porque o advogado, né, eu sou advogado e passei muito por isso. O advogado ainda é muito vaidoso. Sim. Então, se eu utilizar um termo ali não juridiquês, se eu começar a atingir a linguagem muito povão, o pessoal vai falar, esse cara aí não representa a classe. Né? Eu vejo muito o Celso Russomano, apesar de discordar também da postura dele em algumas abordagens, mas é um cara que conseguiu atingir um formato, uma linguagem que atrai o público. Ele tá ali resolvendo o caso na rua. Muito engraçado aquele atuação ele conseguiu, tem um novo também, chamado Repórter Ben Mendes,
Acredito que ele é advogado, pela atuação dele. Se não for, tem tudo para ser. Mas eu acredito que ele é advogado. Eu tenho acompanhado um pouco do trabalho dele, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem. E o repórter Ben Mendes conseguiu atingir a linguagem do povo tratando de casos jurídicos. Esse é o meu grande desafio. Eu preciso tentar passar um pouco de conhecimento para o povo, né, de uma forma que fique dinâmica, que gere o interesse do povo em assistir, sem colocar a advocacia numa situação vexatória, numa situação, né, rasa. Sem dancinha. Sem dancinha, pelo amor de Deus. Né? Sem dancinha, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é o desafio. Por isso que eu acredito que a geração de conteúdo, né? O grande desafio hoje é o marketing de conteúdo. Esse conteúdo gerado, você vai perceber que ele é muito mais voltado dos advogados para os advogados do que dos advogados para o povo. Então, tu usa muito Instagram? Já usei mais. Tá, eu não sei se tu percebeu, depois que a OAB colocou no papel as novas regras, como que ficou os teus anúncios? Você recebeu muito anúncio de advogado? Eu não sei se é porque eu pesquisei e isso influencia, né, no algoritmo de você receber, mas realmente eu começo a receber mais. Então, o que acontece? A galera não sabe fazer propaganda ainda, cara. É verdade. Eles vão fazer propaganda... Que bom. Mas assim, utiliza a hashtag advogado, por exemplo. Vai fazer propaganda, se tu coloca uma hashtag só advogado usa, tu vai fazer propaganda para advogado. E esse cara não vai querer saber do teu serviço. É verdade. A galera tá queimando dinheiro à toa até aprender, mas é uma curva, a galera vai aprender. Que demora a entender, deixa a gente entender primeiro. Como diz o meu avô, em terra de cego quem tem olho é rei. Com certeza, com certeza. Mas, cara, obrigado pela tua participação, obrigado por... Você estava cheio de compromisso aí, obrigado por vir até aqui, sair, né, um pouco dos estúdios Band, né? Não, tá convidado, o nosso tempo por enquanto é pequeno, mas acredito que em breve vai ser maior, e aí já deixo aqui o convite para você, pra gente poder fazer ali uma entrevista, uma participação, vai ser muito bacana. Legal, tô à disposição aí. Muito obrigado. Obrigado para você que assistiu o nosso conteúdo até aqui, se inscreva no nosso canal, a gente vai deixar as redes sociais, os canais do Marco Vicenzo na descrição desse episódio. Se você quiser encontrar ele, é só ir aqui e você vai encontrar as redes sociais dele, contato dele. Muito obrigado. Posso só fazer um último? Prometo que eu não vou perturbar mais. É o nosso slogan, né? A gente sempre tenta ali mostrar que o povo realmente tem direito, mas a gente gosta de lembrar que o povo também tem deveres. Então eu sempre termino o programa falando: exija os seus direitos e cumpra os seus deveres. E o Marco Vicenzo, pelo direito do povo. Olha aí, Marco Vicenzo, como é que... Eu, Marco Vicenzo. Isso, eu, Marco Tem uma camisa, ainda ganhei uma camisa aqui, olha só. Obrigado, muito obrigado e até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.